Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe essa noite de estudos e trabalho aqui na casa do nosso querido Frei Fabiano. Primeiras palavras sempre de agradecimento pela oportunidade que me é dada de estar aqui com vocês, partilhando com vocês o conhecimento da doutrina espírita. Então, agradeço muito a Deus e a espiritualidade dessa casa que me concede essa oportunidade. E hoje, o tema é penas eternas e a lei do progresso. Até mesmo porque nós costumamos dizer assim: parece que o meu sofrimento não tem fim. A gente dá sempre uma condição de eternidade dos nossos sofrimentos, muitas vezes nas nossas dores, tá? Então, vou contar uma pequena história para vocês, até aproveitando a leitura que foi feita, de um companheiro que se via muito desanimado, triste, desanimado e fracassado. E parecia que aquela angústia, aquele sofrimento não tinha fim. E até que, de repente, ele roga ao Senhor que pudesse ajudá-lo. E o Senhor se faz presente para ele e diz a ele: faça o seguinte, então. Tem uma pedra grande perto aqui da sua casa. Eu quero que você todo dia empurre essa pedra. Com toda a tua força, com toda a tua vontade. Todo dia eu quero que você empurre essa pedra. E assim o companheiro começou a trabalhar. Só que a pedra era muito grande e realmente um peso enorme. Ele empurrava, mas a pedra não se locomovia. Empurrava, e era dia e noite, ele empurrando a pedra, e os dias foram passando e ele não conseguia movimentar a pedra. Até que em determinado momento ele se sente cansado e diz assim, desanimado mais uma vez, e diz assim: meu Deus, o Senhor me pede que eu empurre a pedra, fique empurrando, e nem ao menos eu consigo mover essa pedra. E é nesse momento de desânimo que aí aqueles nossos companheiros se aproximam e chegam para nós e dizem assim: está vendo? Como é que você vai conseguir empurrar essa pedra, locomover essa pedra? Está vendo que isso é impossível? E é ele triste, ora ao Senhor outra vez, e o Senhor se faz presente para ele e diz assim: estás se sentindo desanimado, fracassado? Veja que eu te pedi para que você todo dia empurrasse essa pedra, dia e noite, com toda a tua força e tua vontade. Mas, Senhor, eu fiz, mas a pedra não se locomoveu. Aí o Senhor disse para ele: eu te pedi para que você empurrasse a pedra. E enquanto você fez isso, você foi criando forças. Foi criando forças para que você pudesse ter força para caminhar. A questão de locomover a pedra, no tempo devido, eu mesmo farei. É como que Deus mostra para a gente que nós precisamos empurrar essa pedra todos os dias para criarmos forças. E muitas vezes as nossas dores e os nossos sofrimentos são as pedras que temos que empurrar.
E Deus, no devido tempo, irá locomover essa pedra. Porque sofrimento em nada é eterno. A crença das penas eternas era uma crença que, há uns séculos atrás, estava muito em voga nas religiões da época, que dominavam na época. Assim como o materialismo, na época de Kardec, quando Kardec surge, o materialismo também vinha tomando força. A unicidade das existências. Aproveitemos enquanto estamos aqui vivos, porque depois que nós morrermos, acabou. É o nada. E isso, para nós, as penas eternas, foi criando alguns traumas durante as nossas vidas, mas talvez necessário em uma época em que estávamos ainda com muita dificuldade de compreensão. Se nós vamos relembrar um pouco aqui o nosso querido Moisés, que conduziu aquele povo pelo deserto durante 40 anos, que recebeu o decálogo, que é as leis divinas, mas que ele mesmo, tirando da sua própria cabeça, precisou fazer leis em que aquele povo temesse ao Deus único. Então, temia-se Deus. Houve uma época, até mesmo nós podemos lembrar, bem alguns anos atrás, quando dizíamos que íamos para o inferno e ali íamos queimar eternamente, quantas coisas também deixamos, ou quantas bobagens deixamos de fazer, com medo de ir para o inferno queimar eternamente. Então houve uma época em que precisou Moisés fazer com que temêssemos ali a Deus pela dificuldade daquele povo. Em 1350 anos depois, chega Jesus no seio judeu, e aí vem mostrar o Deus bom e justo. E com o tempo nós vamos analisando e pensando como um Deus bom e justo, onipotente, onisciente, pode dar ao espírito uma pena eterna de sofrimento. Como pode um Deus criar espíritos como os nossos anjos, uma classe, vamos dizer assim, privilegiada de espíritos, e criar também espíritos e que irão sofrer eternamente as suas dores, os seus problemas, as suas complicações. Que Deus justo é esse? Onde está a justiça? Então Kardec mostra no livro Céu e Inferno, que é um livro que precisa ser mais estudado entre os espíritas, pela importância que esse espírito tem para nós. Porque esse livro, Céu e Inferno, é o livro em que nós vamos nos posicionar, vamos dizer assim, aonde eu me posiciono aqui, nesse livro. Aonde eu estou, que posição eu tenho aqui. É esse livro que vai trazer isso para a gente. Quando ele traz os depoimentos dos espíritos, felizes, arrependidos, medianos, endurecidos, etc, 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 nós vamos nos posicionando naquelas dificuldades ou felicidade que é trazida ali. Então esse livro ele tem uma importância fundamental para nós, para que a gente aprenda com ele o caminho da evolução do espírito, do qual nós estamos inseridos na lei do progresso. Então Kardec mostra para a gente que
a questão de nós pensarmos e raciocinarmos em cima dessa dificuldade que tem as penas eternas, ele diz assim, só o raciocínio irá e está fazendo com que a gente mude o nosso pensamento. Mude a nossa forma de pensar com relação a isso. Então, que Deus é esse que, dentro do seu amor e da sua justiça, poderá nos condenar a uma prisão eterna de sofrimento? Tem um espírito endurecido. Esse espírito está aqui num depoimento dele na Sociedade Espírita Parisiense, lá com Kardec, em que foi utilizado 2 médios através da psicografia, que era um espírito altamente endurecido. Por quê? Ele passou a sua etapa primitiva em outro planeta mais primitivo que a Terra. Depois dessa etapa, ele reencarna na Terra, aqui no planeta Terra, e vai passar uma parte da sua vida entre os povos bárbaros, do qual muitos crimes foram, até que reencarna, séculos depois, perto já da idade, quase da idade moderna, ele reencarna, mas com uma brutalidade e um endurecimento muito grande. Desencarna numa casa em que ele ali ficou preso àquela casa, com todos os seus tormentos, com as suas dores. A sua casa, que era toda, vamos dizer assim, enfeitada, né? Com quadros horrendos, com coisas bem aterrorizantes. Mas um companheiro resolve comprar aquela casa. E ali faz uma grande reforma e vai morar naquela casa. Esse espírito que habitava essa casa e não se desligou ainda pelo seu endurecimento, estava ali e não aceitava que ninguém pudesse habitar aquela casa. E o que ele faz? Ele mata aquele companheiro. Como ele faz isso? Aparecendo para ele de uma forma aterrorizante. E o companheiro desencarna. Depois o filho desse companheiro que desencarnou, que entra nessa casa, leva uma bufetada desse espírito. Aí, esse espírito, tempos depois, é levado à sociedade parisiense. Então, levado à sociedade, Kardec conversa com ele, e a primeira vez que Kardec faz uma pergunta sobre a questão do seu sofrimento, ele tenta mentir. E Kardec assim, não minta, porque através do arrependimento nós vamos atenuar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Através do arrependimento. Primeira mão. Ele explica, então, com a assessoria do nosso São Luís, ele explica que ele foi condenado a ficar, depois da morte que ele causa desse companheiro, 200 anos naquela casa, sem poder se desligar daquele cômodo, vendo todo dia aquela morte que ele causou. E toda vez que ele tentava sair do compartimento, esse espírito, era a escuridão total. E ele ali, durante 200 anos, foi condenado. Até que chega um momento em que ele precisa ser, vamos dizer assim, ajudado. A providência divina trabalha. Porque os sofrimentos não são eternos. Tá? Então a providência, ela chama ele, e ele, conversando com Kardec, ele diz
que ele havia sido condenado a uma pena eterna. Então, muitos espíritos endurecidos, quando falavam de seus sofrimentos, sempre procuravam mostrar a eternidade do seu sofrimento, que já era alguma coisa que estava ligada à própria religiosidade da época. Tá? E Kardec mostra a redenção do espírito através do arrependimento. Mostra que ele pode começar a solucionar todas essas questões. Através de quê? Da nossa querida reencarnação. Então vejamos que hoje, quando Jesus traz um Deus bom, um Deus Pai, ele vem trazendo, além do Deus Pai, um Deus de amor. Um Deus em que, mesmo através das nossas, vamos dizer assim, dos nossos desvios, dos nossos afastamentos de suas leis, um Deus que permite sempre que nós nos reeduquemos através da reencarnação. E não nos priva em nenhum momento do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de fazermos as nossas próprias escolhas, da nossa capacidade de decidirmos o caminho a tomar. Hoje, né, quando fomos criados, segundo a nossa querida doutrina espírita, nós fomos criados simples e ignorantes. Então, não há privilégios de anjo, não há sofrimentos eternos de espíritos designados, não há. Todos nós fomos criados da mesma forma, iguais. É assim desde a primeira criação, que não sabemos como isso aconteceu, quando e onde. Mas é assim, a criação, todos os espíritos do universo são criados simples e ignorantes. E vão através das suas vidas, das suas, vamos dizer assim, das suas reencarnações, desde o princípio inteligente, aonde nós vamos automatizando os sentidos, vamos automatizando os nossos instintos, nos vários reinos, vegetal, animal, até chegarmos aonde nós estamos nesse momento, habitando um planeta de provas e expiações, porque já fazemos por merecer esse planeta, e precisamos conservar essa nossa casa e não destruí-la, como muitas vezes isso está acontecendo, porque quando nós destruímos a natureza, há um momento em que ela vai nos cobrar. Uma vez, um dia desse, aliás, foi um dia desse, alguém perguntou para mim, estávamos conversando, perguntou pelo tsunami, e que destruiu, né, tudo que estava, aquela onda gigante destruiu tudo que estava pela frente. Todas as construções, tudo, morreu muita gente, etc, etc. Então alguém perguntou para mim se isso estava nos desígnios de Deus. Então nós mostramos o seguinte: os cataclismos, os vulcões, os terremotos que vão ajustando as placas tectônicas, todos esses efeitos são nos dados porque a Terra ainda está nessa situação em que esses efeitos acontecem. Agora, quando nós construímos na frente do mar, quando nós vamos fazendo construções nos morros, nas arribanceiras, então, quando acontecem as catástrofes, quando acontecem as expiações, vamos dizer assim, as mortes coletivas, que nos chama muita atenção, nós nos perguntamos se isso está no desígnio. Não, a natureza cumpriu o seu papel. Nós é que estávamos ali no momento.
construindo e fazendo. E quando ela se fez presente, devastou. Então, tudo isso nós precisamos conservar. Estamos nesse planeta porque mas esse planeta é de dores. Não, mas esse planeta ele precisa caminhar para a sua regeneração. E é através das vidas sucessivas que nós vamos caminhar. É através das nossas reencarnações que nós vamos aprender. Quando nós pensamos, meu Deus, quantas encarnações eu tive? Será que nós temos essa ideia? Não dá nem para nós calcularmos, porque nós estamos reencarnando desde o princípio inteligente, desde lá, até nos individualizarmos e criarmos e termos a capacidade de raciocinar, de pensamento. Então, se nós pensamos, não podemos admitir um Deus injusto. Então, traz Jesus aquele Deus de amor que falávamos antes. Ensina-nos Jesus a amar. Então, ele mostra o seguinte, a maneira de progredir o Espírito é através do amor. Fica um pouco complicado quando nós ajustamos nosso pensamento àquela época de Jesus. Quando ele dizia que precisaríamos amar uns aos outros. E era muito difícil porque vivíamos uma vida egoística, não tínhamos o entendimento de como esse amor funciona. Mas ele dizia que precisaríamos amar. Precisaríamos combater com amor, criarmos essa capacidade de amar e combatermos com ele o nosso egoísmo. Porque o egoísmo é a causa dos males da vida. É toda a causa. O mal não foi criado por Deus. A única coisa eterna que existe é o bem. O bem é a única, consiste no único objetivo da vida. Queiramos ou não, nós estamos sendo preparados para o bem. Porque é o bem que nós vamos ter que fazer. Vamos chegar à pureza espiritual e, pelo comando de Deus, iremos trabalhar no bem para buscarmos os nossos irmãos na retaguarda. Porque quando atingirmos a pureza espiritual, nós não vamos viver num paraíso eterno, sem fazer nada. Isso é uma fantasia. Muito pelo contrário, a nossa responsabilidade é muito grande. Haja visto o nosso querido Jesus, que foi convidado por Deus para coordenar o nosso planeta desde a bola de fogo. E hoje conosco, continua trabalhando conosco, aguardando a todos nós nesse caminho de regeneração da Terra. Ele disse para nós que os brandos herdarão a terra. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. E ele nos disse que esses brandos não estavam em planeta nenhum que não a Terra. Os brandos estão aqui. Somos nós que estamos nos trabalhando, nos construindo, para que a gente possa, com a nossa brandura de coração, adquirir compreensão da vida. Nós temos várias possibilidades de caminharmos, vamos dizer assim, em pleno progresso evolutivo. Gosto muito de lembrar nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Ela nos diz que se nós não pudermos correr, que a gente possa trotar. Mas se a gente não puder trotar, que a gente caminhe.
Mas se a gente não puder caminhar, use uma bengala, mas não deixe que nada te detenha. Então, ela mostra para a gente que por mais que nossa dor chegue, ela está dizendo assim, é o momento de nós reconstruirmos essa nossa estrada. Quando nós não solucionamos a dor, vem o sofrimento. E o sofrimento terá a extensão que nós vamos dar. Então, a dor, quando chega, ela está sinalizando, vamos resolver. Então, que usemos uma bengala, mas vamos caminhar. Continue andando, não pare, não desanima. Lembrando mais uma vez a lição lida ali. Não desanime. Jesus disse para nós, tem de bom ânimo. Porque, na realidade, essa reconstrução, através das reencarnações, é a justiça de Deus. E olha que interessante, o amor que permite que semeemos o que nós quisermos através do nosso livre-arbítrio. Semeie. Mas a justiça de Deus é a colheita. Vamos colher o que semeamos. Não haja a menor dúvida. Na época de Kardec se usava muito o termo, quando a semeadura não era boa, era má, usava-se o termo castigo, punição. Hoje, nós chamamos de consequências. Então, os nossos sofrimentos, as nossas dores, são consequências, muitas vezes, até dessa vida mesmo. Até dessa vida mesmo. De caminhos trilhados errados. Então, quando esse espírito, quando é perguntado a São Luís sobre os crimes dele realizado no tempo em que ele habitava entre os bárbaros, então, o nosso querido São Luís disse a Kardec, foram atenuados, porque ele era um ignorante. Ele ignorava. Agora, quem pode ter lido uma página do Evangelho e dizer que ignora alguma coisa? Né? Quem pode ler, né, ou estudar as passagens de Jesus e dizer que ignora? Né? Então, a nossa luta não é a nossa briga, tá? Há uma diferença de luta para briga. Eu gosto de falar isso porque uma vez eu passei numa academia, judô, jiu-jitsu, agora tem vários tipos de modalidade. Eu passei e estava escrito assim a frase, aqui não se aprende a brigar, aqui se aprende a lutar. E quando essa frase nos diz, aprende a lutar, aqui é o que nós estamos fazendo. Nós estamos aprendendo a lutar contra os nossos próprios inimigos, que habitam em nós. Os nossos inimigos que habitam em nós. E nós estamos lutando contra eles. Ou seja, estamos vencendo as nossas tentações. Estamos começando aquilo que os Espíritos falam para nós. Vocês precisam incorporar essa lição. Porque a gente pode, muitas vezes, receber uma lição e se instruir com ela. Questão da instrução. Até da informação. Mas também, quando nós nos instruímos com essa lição, está no nosso intelecto. Mas quando nós vivemos a lição, quando nós incorporamos a lição, ela está na nossa consciência. É quando nós estamos vivendo aquilo que aprendemos. Então,
Nós somos cobrados pelo que nós passamos. Porque quando nós estudamos a lição que vai ser passada, a primeira mensagem chegou para os meus ouvidos, chegou para a minha consciência. Então, Cora Coralina, ela dizia assim: feliz aquele que sabe a lição e passa a lição. Mas mais feliz ainda, aquele que aprende com a lição que passa. Então, quando nós passamos uma lição, preciso é que eu incorpore essa lição, que eu viva também essa lição. Então, estamos juntos na luta de vencermos a nós mesmos. Todos nós. Porque há momentos em que vamos escolher, vamos decidir, e não podemos decidir ou fazer uma escolha consciente, uma escolha errada ou uma decisão errada, consciente daquilo que nós estamos sabendo, que já conhecemos. Porque muito será cobrado àquele que sabe. Não tem mais espírito ignorante. Ninguém mais ignora. Nós podemos ainda relutar ao chamado, que Bezerra de Menezes já disse para nós. Nós não somos viajantes de primeira viagem. Ele já dizia. Porque já estamos sendo chamados há muito tempo. Temos ideia disso? Eu não estou falando só dessa vida. Há quantas vidas nós já estamos sendo chamados para a nossa grande mudança, para a nossa vivência dentro daquilo que Jesus nos trouxe, que é amar. E ele foi mais longe, hein? Ele ainda disse que nós tínhamos que amar o inimigo. Isso para a gente foi mais difícil ainda. Porque amar aqueles que já estão ali do nosso lado, muitas vezes é difícil, que a gente costuma falar da nossa querida família, né? Dessa célula familiar. E muitas vezes estamos até reclamando da situação da família, que acha que a gente não tem nada a ver com aquilo. Não, essa família não tem a ver comigo. São totalmente diferentes de mim. Todos nós temos a ver. A nossa programação reencarnatória, ela não tem como, não tem erro. Está tudo certinho. Na casa certa, no corpo certo, no trabalho certo, está tudo certo. Ah, mas eu queria, mas eu estou no trabalho assim. Se dedique com amor. O progresso do espírito é a dedicação com amor que ele emprega naquilo que ele está realizando. Se nós estamos hoje numa casa e que, graças a Deus, nós olhamos assim, meu Deus, é um hospital? Porque nós estamos sendo tratados, nós estamos tratando o nosso espírito aqui. Nós estamos tratando com os nossos queridos médicos, enfermeiros que nos ajudam todos os dias. Todos os dias estão realizando cirurgias em nossa consciência, para que a gente vá ingressando e parta para o único objetivo da vida, que é o bem. E eles trabalham o bem o tempo inteiro conosco, porque é a forma com que nós vamos progredir, e vamos lembrar de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio, eu tenho liberdade de consciência, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo me é lícito, mas nem tudo te convém. É lícito que você faça, mas vai ter a consequência, vai ter a colheita daquilo que você realiza. Então, esse caminho, como ela mesmo diz, começa esse progresso no seio familiar. O espírito está ali, dentro da família, desenvolvendo sentimentos e afetos.
através, muitas vezes, de muitas lutas, porque ali estão reencarnados, às vezes, desafetos de outras vidas. Então, encarnados junto dentro do seio familiar, recebendo-o como um filho, ou em qualquer outro tipo de processo. Olha que Deus espera de nós, que realizemos o sentimento de amor e de perdão. Isso é o progresso. O progresso começa ali. Temos que voltar para casa e começarmos por lá. Porque buscar o outro muito longe, né? Aquela questão do bom samaritano, né? Quem foi o próximo? E muitas vezes a gente vai buscar o próximo longe. E o próximo está dentro da nossa casa, está junto, vive no mesmo teto. E ali começa, porque quando encontramos a paz dentro da nossa casa, nós carregamos, nós irradiamos essa paz para fora. Cada lar que vá conseguindo a sua paz, nós vamos irradiando. Fica mais fácil de eu ir buscar o outro mais à frente. Eu não posso ir buscar o outro longe, quando está tudo desarrumado aqui. Aonde eu tenho que arrumar? Aonde eu tenho que começar a minha caminhada de grande evolução, eu e todos aqueles, a responsabilidade nossa de estarmos juntos ali, um levando o outro. Deus não nos deixa sós. Nós temos um amparo, um aparato de espíritos que nos protege, nos ajudam, para que a gente possa caminhar buscando esse afeto, buscando esse amor. Não há como nós desvirtuarmos dessa condição. Então, que retornemos para a nossa casa. Nós aprendemos isso na casa espírita. Na casa espírita, nós aprendemos isso com o culto no lar, que nós realizamos, que levamos os bons espíritos para dentro da nossa casa, aqueles espíritos que vão nos ensinar, a caminhar em frente, a caminhar no progresso espiritual. Vamos seguindo. O conhecimento por si só não vai abrir porta de céu nenhum para nós. O que abre a porta do céu é o amor, é o sentimento. E é claro que o conhecimento irá descortinar o véu da ignorância para todos nós. Nós vamos poder pensar e raciocinar diante do que nós estamos aprendendo. Vamos poder ver a lógica da doutrina espírita nos nossos raciocínios. E aí seguirmos. E não estarmos seguindo dogmas religiosos que não vão nos levar a nada, mas que em determinado momento serviu para nos tolir das aberrações que poderíamos estar fazendo naquela época. Tudo tem a sua hora. Então, naquele momento em que o Espiritismo chega, é um momento em que o materialismo estava tomando conta e veio o Espiritismo destruir essa ideia de unicidade de existência, porque não tinha nenhum cabimento lógico, uma justiça divina que não dava condição de todos os espíritos seguirem o mesmo caminho. Então, todos nós vamos seguir, vamos nos atrasar, vamos, mas precisamos chegar juntos. Precisamos chegar juntos. Nós vamos ver que os espíritos superiores, eles, podendo assumir outras esferas, porque já adquiriram aquela condição, quantos não estão conosco? Aqui, nos ajudando, muitas vezes nos carregando
nas mãos, limpando o nosso coração daquelas mágoas, daquelas dores que estamos carregando, para que a gente possa vencer a nós mesmos e seguirmos em frente. Por que chorar? Por que chorar uma dor que chega? Precisamos limpar o nosso coração dessas dores da alma. Isso faz parte do nosso progresso. Aprendermos a abrir espaço em nosso coração para que entre coisas novas, coisas boas, para que o bem possa penetrar. E nada disso irá tirar de você, ninguém irá tirar isso de você. Mas para isso precisamos limpar o nosso quarto. Limpar esse quarto que está uma bagunça, está cheio de lixos. E que a gente chora esse lixo todos os dias. E que a gente bota o dedo nessa ferida, nessa mágoa corrosiva, todos os dias, e essa ferida vai aumentando. E ele nos ajuda a limpar o nosso coração. Uma vez tinha um espírito muito simples, de muita humildade, que me agradece muito. Veja bem, né? A humildade desse espírito. Pelos ensinamentos que eu dei a esse espírito. Todas as coisas que eu levei para ele me ensinar. Só que havia uma troca. Enquanto eu ensinava, enquanto eu dava o conhecimento a esse espírito me ensinava a amar. Porque ele não tinha o conhecimento, mas ele tinha o sentimento. Então eu aprendo com você o conhecimento das coisas. Mas em troca me ensinava a amar. E a minha caminhada é sempre buscando esse entendimento do amor. Então a simplicidade de coração desse espírito me mostrou isso. E ele nos ensinou o seguinte: as dores do nosso coração, vamos agora, né? Claro, não é nada de autoajuda, nada disso, mas vamos agora em nossos pensamentos fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que está de dor dentro de nós, dentro do nosso coração. E vamos pegar todas essas coisas e vamos escrever na areia. Vai lá, escrevam suas dores na areia. Isso é limpar o nosso coração daquilo que de mal chegou para nós. Nós botamos na areia e escrevemos porque a onda do mar irá carregar, irá limpar. Agora, tudo de bom que chega, vamos anotar também. Vamos anotar na pedra. Porque quando nós escrevermos na pedra, nada irá remover aquilo. Aquilo chegará para nós como se fixando na nossa consciência. Então, que a gente leve isso na nossa vida. Ele ensina isso. Chegou a dor, meu filho. Chegou isso, chegou aquilo de mal. Escreve na areia. Escreve na areia da praia. E deixa que a onda do mar leve. Ou seja, aprenda a se libertar. Isso é perdão das ofensas. É isso que os Espíritos mostram que, como Jesus pensava, o verdadeiro sentido da caridade. Lá, o benevolência, indulgência, perdão das ofensas. O que é perdão das ofensas? É limpar o coração. O ofensor, pode ser que nós nem mais vamos ver o ofensor. Passou. Ou, com o coração limpo, nós não vamos construir nenhuma barreira para uma reconciliação.
Olha como a doutrina explica justamente aquilo que o próprio Jesus disse: eu não pude vos dizer tudo, mas o Consolador prometido irá lhe explicar tudo e ficará convosco para todos os tempos, em todos os tempos. E é a doutrina espírita que chega, nos posicionando como espíritos, nos mostrando da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. E esse é o nosso caminho. E ele, Jesus, já dizia que era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegaria ao Pai se não for por ele. Ou seja, nós vamos para o bem, todos nós. Nós vamos para o bem para que a gente possa nos fortalecer e seguirmos em frente. Uma vez um companheiro me fez uma pergunta numa aula. Ele entendeu o que estava se explicando numa forma diferente. Mas ele me fez uma pergunta e disse assim: não existem espíritos que disseram que não perdoaria porque não haviam se ofendido? Como é que você explica isso? Como pode um espírito que vive na Terra não se ofender? Aí eu falei, a ofensa ainda no planeta Terra existe. Mas alguns espíritos encarnados na Terra, eles estão na Terra para nos ajudar a nos impulsionar dentro do progresso. Só que esses espíritos, eles chegam numa situação em que eles já não se ofendem. O maior exemplo disso tudo foi Jesus. Jesus é um espírito que ele, na situação crítica em que ele estava, imolado, sofrido, quase no seu desencarne, ele pede ao Pai que perdoássemos a todos nós. Quem de nós faria isso? Né? Então, por quê? Porque a dor da ofensa já não atinge mais. Não tem como ele regredir a isso. Então, esses espíritos, mesmo que já estejam vivendo na Terra, mas que já atingiram, certo? Eles não vão se ofender. Por isso não vão perdoar. É por isso, ele se referiu ao Gandhi, né? Que disse que não se ofendia com o que os ingleses estavam fazendo, mas porque também não tinham que perdoar, porque ele não se ofendia. Então, na realidade, são espíritos que vêm para nos ajudar. Como também agora nós vamos ter muitos espíritos que vão nos ajudar, vão nos impulsionar um pouco. Houve um momento no nosso planeta, no século XIX, que reencarnou muitos espíritos no campo da ciência, a impulsionar a ciência. Então, está tudo no seu lugar, está tudo certinho. Vamos aproveitar essa oportunidade e vamos levar para o que diz ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 2, quando Kardec nos mostra os verdadeiros caracteres da caridade, que ele chama de benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Amém. Eu vou contar uma história, eu não sei se eu já contei aqui essa história, para a gente finalizar nesses 4 minutinhos, mas se eu já contei, vocês me desculpem, tem sempre gente nova chegando que vai saber. E muitos também já esqueceram a história, a gente vai aproveitar para relembrar a história. Eu fazia palestra às sexta-feiras num centro lá em Acari. Era o centro da Dona Júlia, uma senhora que já contava com 80 e poucos anos. Essa senhora trabalhava na cruzada suburbana, dando passe, ajudando, vários trabalhos, durante 44 anos. Ela já trabalhava. Um dia, ela lá com seus 82, por aí,
Eu estava fazendo a palestra e lá as pessoas se comunicavam, às vezes, na palestra, interagia, coisa e tal, e ela dirigia. Aí, no que eu estava falando, ela falou assim, deixa eu dar um depoimento meu. Aí ela deu um depoimento, e ela disse o seguinte, um belo dia, o seu guia espiritual, ela deu lá o nome, hoje eu já não me recordo bem o nome dele, o seu guia espiritual disse assim para ela, Júlia, vamos abrir um centro espírita. Aí ela ficou assim, assustada, né? Aí ela falou assim, como o senhor me pede para abrir um centro espírita? Ela com 82 anos, e não só com 82 anos, ela também já trabalhava há 44, já na Cruzada Suburbana, todo dia, ininterruptamente. Ela disse para ele, isso parece uma brincadeira. O senhor está brincando comigo? Ele disse, não estou brincando. Olha que eu já trabalho há 44 anos na Cruzada. E ininterruptamente, trabalhando. Agora também me pedi para abrir centro espírita. Aí ele, ô Júlia, eu tenho aqui os arquivos. Sabe, aqui nos arquivos não está dando 44 não. Aqui está dando 4 anos. Ela o quê? Então esses arquivos estão errados. Porque 44 anos eu trabalho na Cruzada Suburbana. Ele disse assim, aqui só consta 4. Sabe, Júlia, que a gente veio com amor, que a gente veio com vontade de ajudar, de fazer o bem, com sentimento de cura, de desejo ardente de aliviar a dor do outro. Com tudo isso, só deu 4. Então, ela falou assim, então vamos abrir o Centro Espírita. E ela abriu o Centro Espírita, e esse Centro Espírita durou mais alguns anos. Aí ela fez uma viagem para Campinas e acabou desencarnando aos 89, e acabou que o filho dela não teve condições de seguir em frente com a Casa Espírita. Era uma casa que tinha uma frequência boa, né, tal, dentro de uma comunidade, assim, bem interessante, em que ajudava muito, né, na parte da evangelização, dessas coisas, mas o filho dela não teve condição. Mas vejam bem, que não adianta eu chegar para fazer o bem aqui e eu estar chateado com a minha vida, que eu estou... Às vezes a gente está sentindo uma dor e às vezes a gente para conversar com outro e diante da dor dele a gente fica até com vergonha. Eu digo, eu não vou nem falar a minha, porque eu vou ter vergonha diante disso aqui. Entendeu? Então, que a gente incorpore essa lição de colocar o bem acima de tudo, mas vamos com devotamento, vamos com amor. Todos nós. E comecemos lá dentro de casa. Que Deus nos abençoe. Muita paz.